Pessoal, vamos lá. Vamos falar, resumir, na verdade, a história da monarquia de Israel. Isso aqui é um vídeo tanto histórico quanto teológico. Então vamos acrescentar esses dois elementos aí no nosso vídeo. Bem, a história ela vai começar lá no fim do período dos juízes. Período dos juízes. Antes de existir um rei em Israel, o povo era governado por líderes chamados juízes. Que eram levantados por Deus para libertar o povo em momentos de crise. Esses juízes não eram reis, mas eram líderes militares e espirituais. E o último deles foi o importantíssimo profeta Samuel, que ele foi juiz, e, além de juiz, ele foi sacerdote, né, profeta e juiz em si, né, de Israel, do todo Israel. Ele guiava o povo espiritualmente, mas também resolvia conflitos, entre outras coisas. Naquela época, Israel era frequentemente é, invadido por inimigos poderosos, principalmente os filisteus. Os filisteus, eles eram o povo vindo provavelmente do mar Egeu, né, e faziam parte dos chamados povos do mar. Eles se estabeleceram ali na costa do Mediterrâneo e eram tecnologicamente mais avançados para a época, especialmente por causa de uso de ferro, e isso aí dava uma vantagem militar tremenda. Né? O Israel também enfrentava inimigos chamados Amalequitas. Né? Os Amalequitas eram povos nômades, né, que enfrentam e atacavam Israel desde a época do Êxodo, né? Desde a época que Israel saiu do Egito. Também tinha outros amonitas, moabitas, edomitas, né? Então, assim, com medo dos inimigos e desejando estabilidade política, os israelitas eles pediram, aclamaram a Samuel um rei. Então, assim, agora já entra a parte mais teológica, né? Como é dito, queremos um rei como todas as outras nações. Deus disse a Samuel que, que o povo não estava rejeitando Samuel, mas estava rejeitando sim ao próprio governo de Deus. Ou seja, Deus não queria que o povo, ele sabia que o povo não precisava de um rei. Mesmo assim, Deus permitiu, né, o Eterno, o Altíssimo, permitiu que Israel tivesse um rei. E o primeiro rei escolhido foi Saul. Saul. Saul era descrito como alto, forte e impressionante fisicamente. No início ele foi muito humilde e recebeu o Espírito de Deus. Samuel ungiu ele secretamente como rei e assim, né, seguiu a história de Saul. A primeira grande vitória de Saul, logo após se tornar rei, foi enfrentando o rei Amonita, Nahash, né, que ameaçava destruir a cidade de Jabes de Gileade. Saul reuniu todo o exército de Israel e destruiu os Amonitas. Essa vitória consolidou sua posição como rei. E teve grandes outras guerras também contra os filisteus. Né? Eles, como já disse antes, possuíam tecnologia superior, armas de ferro, carros de guerra, o exército era bem organizado. Né? Israel, por outro lado, tinha pouca tecnologia militar naquela época. Né? E um dos episódios mais famosos foi quando o rei Saul, né, junto ao seu filho Jonatas, é um personagem muito interessante que eu gosto muito, atacou sozinho uma guarnição inteira de filisteu, provocando uma grande batalha. Né? E agora a gente vai partir para a queda espiritual de Saul, ou seja, a quebra de aliança, a quebra de aliança de Saul. Né? O primeiro erro de Saul é que ele, antes de toda a batalha, ele deveria esperar Samuel para oferecer um sacrifício, né? Um holocausto. Mas Saul ficou impaciente e fez o sacrifício ele mesmo. Isso era proibido na lei, pois apenas sacerdotes poderiam fazer isso. E Samuel diz, isso aí já é uma parte das escrituras, procedeste de loucura, ou seja, ele cometeu um erro grave. E o segundo erro foi quando Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas. E, bem, o que o Saul fez? Ele, em vez de destruir tudo, né, ele dividiu despojos,
né, ele pegou e poupou o rei Agag para poder fazer um rito ali político de humilhação. Inclusive essa cena ela tem naquela série, né, A Casa de Davi, é muito interessante. E ele tentou justificar, pegar e destruir tudo depois. E com os animais também que ele guardou, os despojos, né, os animais, ele também falou que iria fazer sacrifícios depois. E Samuel respondeu com uma das frases mais famosas das Escrituras: obedecer é melhor do que sacrificar. Então ele resolveu, Saul primeiro resolveu desobedecer e depois ele tentou justificar, mas já era tarde, né? Nesse momento Saul já estava rejeitado como rei. Aí vem o surgimento de Davi, que era músico, guerreiro e um homem de fé, né? As escrituras falam que Davi ele foi segundo o coração do Eterno, né? Segundo o coração de Deus até o fim da vida, né? E nessa época Davi era bem jovem. Aí entra a parte, né, que Davi enfrenta Golias. É um dos episódios mais conhecidos provavelmente de todas as escrituras, né? Golias, que era um Néfilin, né, segundo as escrituras, um gigante, um descendente de Néfilin, na verdade. E o Davi, ele conseguiu derrotar o Golias, né, apenas com 5 pedras e uma funda. E uma funda é muito poderosa. As pessoas acham que não, mas é muito poderosa. Então Saul, né, se torna inimigo de Davi, né, tentou matar Davi várias vezes e Saul ficou consumido pela inveja. Durante anos ele perseguiu Davi tentando matá-lo. Mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, Davi se recusou, né? Não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor. Isso reflete muito, né, o compromisso de Davi com o Altíssimo e também a sua personalidade de honra. Então a gente vem aqui na parte da morte de Saul, né, que terminou tragicamente. Os filisteus atacaram novamente Israel. A batalha aconteceu no Monte de Boa, ou Gilboa, e Israel foi derrotado. Né? Os filhos de Saul morreram na batalha, né, incluindo Jonathan. Né? O Jonathan, que é um personagem que eu falei que eu gosto muito por ele ser segundo o coração do Altíssimo, além de ser uma pessoa muito honrada. Até o próprio Davi ficou extremamente ressentido com a morte do Jonatas. Né? E agora a gente vem para o reinado de Davi, que durou 40 anos. 7 anos ele reinou em Hebron, porque primeiro ele reinou como rei de Judá apenas, né? E depois ele vem reinar 30 anos sobre todo Israel. Durante o reinado de Hebron, quem ficava sobre o reinado de Israel, né? No caso que eram todas as outras tribos, né? Com exceção de Judá, era Isbaal, né? Que era o outro filho do rei Saul, que morre futuramente. Aí vem a conquista principal do rei Davi, que foi a conquista de Jerusalém, que era controlada pelos jebuseus. Né? Davi tomou a cidade e fez dela a capital política e religiosa de Israel. Né? E até hoje é assim, né? Ele trouxe a Arca da Aliança para Israel e como símbolo e presença do Altíssimo. E vem a expansão do reino de Davi, né? Ele transformou a Israel como uma potência regional muito poderosa. Derrotou filisteus, moabitas, edomitas, amonitas, sírios de Damasco. Né? O território de Israel expandiu bastante. E agora a gente entra numa parte grave, que é o pecado de Davi. Apesar de ser chamado de homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu um erro grave. Ele se envolveu com Betseba, né? Eu acho que todos conhecem essa história, né? Que era a esposa do soldado Urias. Né? E para esconder o adultério, Davi fez o que? Uma estratégia. Colocou Urias na linha de frente da batalha e levou à morte de Urias. E o profeta Natan confrontou, né, Davi, que se arrependeu profundamente. Essa é a diferença de Davi para outras figuras muito importantes das Escrituras. Davi se arrependeu profundamente no momento, e já entra uma parte teológica, né? Porque as pessoas falam assim, se arrependeu, mas, cara, se arrepender de verdade é muito difícil. Muito difícil. Então, Davi se arrependeu, e as Escrituras falam que mesmo ele se arrependendo,
iria ter consequências graves, mas isso aí ficou para o futuro. Aí veio a rebelião de Absalão, que era o filho de Davi, né? Aí Davi teve que fugir para Jerusalém, terminou com a guerra civil e a morte de Absalão. Aí começa o reinado de Salomão, que foi, segundo as escrituras, o homem mais sábio das escrituras, né? No início do reinado, Deus apareceu a Salomão em um sonho e perguntou o que ele desejava. Salomão, com humildade na época, pediu sabedoria para governar o povo. Então deu sabedoria e com isso ele conseguiu riqueza e fama. Salomão fez a construção do templo, né? A maior obra de Salomão foi a construção do templo de Jerusalém e foi o primeiro templo permanente dedicado a Deus em Israel. Ele levou cerca de 7 anos para ser construído e o templo se tornou um centro religioso, né? A riqueza do reino também foi uma coisa muito importante e, diga-se de passagem, estudada até hoje. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu um período de enorme prosperidade e tinha alianças comerciais com várias nações. Um episódio famoso foi quando a rainha de Sabá veio testar sua sabedoria. E temos aí a queda de Salomão, né, cara? Apesar da sabedoria de Salomão ser o homem mais sábio das escrituras, Salomão teve centenas de esposas estrangeiras. Elas levaram a ele a adorar outros deuses. Isso é completamente condenado nas escrituras, segundo o Deus de Abraão. Ele construiu altares divinos, né? Altares divinos para divindades pagãs. Né? Isso foi considerado erro grave, né? Infidelidade ao Altíssimo. Então, teologicamente falando, Deus anunciou que o reino seria dividido após sua morte. E a divisão do reino, né? A divisão do reino chega quando Salomão morre, seu filho Roboão assumiu o trono. E o povo pediu que ele diminuísse os pesados impostos que Salomão havia imposto, né? Mas Roboão respondeu duramente. Isso provocou uma revolta liderada por Jeroboão I, e assim seu reino se dividiu nesse momento, né? Aí vem o surgimento de dois reinos, pessoal. Dois reinos, né? O pessoal acha que Israel só teve 3 reis. Mas Israel teve muitos reis. Na verdade, Israel teve 3 reis dominando todo o Israel. Judá e o resto das tribos, né? Que era Israel do Norte e Israel do Sul. Vou explicar agora. Surgem 2 reinos, né? O primeiro reino, que é o Israel do Norte, né? Tinha 10 tribos, né? Com exceção de Judá e Benjamim. E a capital ficava em Samaria. Por isso que no Novo Testamento aparece vários momentos ali que samaritanos eram como se eram vistos de forma preconceituosa, certo? E Israel do Norte teve 19 reis. Todos foram considerados maus, né, segundo as escrituras, por promoverem idolatria muito pesada. Então, assim, aí temos também o reino do sul, Judá, né, que seria o Israel do sul, vamos botar assim entre aspas, né, mas é o reino de Judá, né, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, com a capital em Jerusalém. Teve 20 reis. E alguns ali foram fiéis, segundo as escrituras, ao Altíssimo. Né? Então vamos assim citar alguns reis importantes. Né? Reis importantes assim, de fama, que eu falo. Do norte, né? Teve Jeroboão I, né? Mas ele criou 2 bezerros de ouro para evitar que o povo fosse adorar em Jerusalém. No caso ali, talvez foi uma atitude política, mas que gerou uma idolatria e acabou desagradando, né, o Altíssimo. Temos Acabe. Cara, Acabe foi muito importante. Acabe é muito citado em textos extras bíblicos que fala, né? E Acabe é, foi quem se casou com Jezabel, né, Jezebel, e promoveu o culto ao deus Baal. Né? Isso é muito bizarro nas escrituras. E foi onde viveu, né, e gerou confronto ali com o profeta Elias. Né? Ele viveu no mesmo período do profeta Elias, e profeta Elias, segundo as escrituras, era até conhecido internacionalmente ali fora de Israel. Então vamos falar então da queda do Reino do Norte. Teve a queda do Reino do Norte, né, que caiu em 722 a.C., foi conquistado pelo Império Assírio sobre o rei Shalmaneser V, e a população foi deportada. Todos os outros povos foram trazidos para a região.
Isso deu origem aos samaritanos, né, no futuro. E reis, agora vamos falar de reis importantes do sul, né, que teve o Ezequias, né, que foi o rei que promoveu a grande reforma religiosa, né, ele enfrentou o poderoso rei assírio, Senaqueribe, não sei se eu pronunciei certo, e segundo as escrituras, Deus destruiu todo o exército assírio durante uma noite, né, aquela famosa parte que vem um anjo e destrói centenas de milhares de homens ali. Teve o rei Josias, outro grande rei, né? Durante seu reinado foi encontrado o livro da lei no templo, ou seja, não que as pessoas tivessem, não soubessem da lei, mas talvez tinham esquecido ali com o passar dos anos e ele fez uma profunda reforma espiritual, que também, consequentemente, leva uma reforma política, né? Leva um nacionalismo, uma identidade, tudo isso, né? Então, chegamos à parte da queda de Judá, né? E apesar de alguns bons reis, Judá continuou caindo em idolatria, segundo as escrituras. Então, o Altíssimo permitiu, né, a gente fala permitir, que o Império Babilônico invadisse. Né? O rei Nabucodonosor II conquistou Jerusalém em 586 a.C., né, e o templo foi destruído. E a cidade foi queimada. E o último rei de Judá foi Zedequias, né? Ele tentou se rebelar contra os babilônicos, mas o resultado foi trágico, né, gente? Seus filhos foram mortos diante dele, seus olhos foram arrancados e ele foi levado para a prisão, né, e morreu lá. E assim terminou toda essa dinastia, né, que veio lá de Saul e acabou em Zedequias. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo simples, né? Resolvi fazer dessa forma aqui, porque eu acho muito importante, acho bem legal estudar, não só pela teologia, mas o que chama atenção para mim mesmo também é a questão histórica. As escrituras, ela é muito rica historicamente, né, cara? Se você pegar os textos extras bíblicos que apoiam cada parte ali das escrituras, você vai achar muita coisa. Então, se vocês gostaram, manda aquele like aí e dá aquele comentário. Valeu?